E vamos lá, pessoal, temos assuntos interessantes para falar no vídeo de hoje. Temos agora o anúncio oficial do retorno de Tony Ferguson, que vai fazer uma luta de boxe, provavelmente vai ser a nona derrota seguida. Jon Jones e Conor McGregor estão de volta. Calma, a gente já vai falar sobre isso. E claro, vamos falar sobre a luta entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva, que acabou de ser oficializada para o Spaten Fight Night 2. Tudo isso no vídeo de hoje, então vamos começar logo essa bagaça. Antes de tudo, pessoal, a Stake acabou de acrescentar uma nova promoção para o UFC 318. Agora temos 3 promoções para esse card que ocorre no sábado. A primeira promoção é odds multiplicadas para a luta do Max Holloway contra o Dustin Poirier. Se o Holloway vencer por nocaute ou nocaute técnico, odds multiplicadas pagando de 5-1. A nova promoção do Paulo Borrachinha, se ele vencer por nocaute ou nocaute técnico, odds multiplicadas também, pagando de 7-1. E a maior promoção da noite, que é a promoção do Patrício Pitbull. Se o Patrício vencer por finalização, odds multiplicadas pagando 17-1. Você consegue encontrar todas essas promoções pesquisando pela aba multiplicador de odds, e para participar dessas promoções basta você criar sua conta na Stake com o link que está aparecendo aqui no primeiro comentário fixado, e se pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. E vamos falar sobre o retorno de Conor McGregor e Jon Jones ao UFC, porque agora oficialmente os dois lutadores, um aposentado e o outro semi-aposentado, voltaram a ser testados pelo exame antidoping. E o motivo disso vocês já sabem: o recém-anúncio desse grande evento que vai acontecer na Casa Branca no ano que vem. Para quem tá por fora, o Donald Trump anunciou que vai ter um evento do UFC realizado na Casa Branca no dia 4 de julho de 2026, para comemorar os 250 anos da independência americana. É o tipo de evento histórico, um tipo de evento que só acontece uma vez na vida, até porque nunca mais a gente vai ter um presidente do UFC e um presidente americano que tem uma relação tão próxima. A amizade do Dana White e do Donald Trump é a única coisa que faz esse evento ser possível, e é isso que faz esse evento ser único. Não vai se repetir na história. Por outro lado, vai ser um evento que vai ficar com certeza marcado para sempre na história americana, e é por causa dessa exclusividade, desse gostinho de fazer história, que eu acredito que todos os lutadores vão ter interesse em participar, até os aposentados. E ontem o Jon Jones, que participou da premiação ESPY da ESPN, já tá dando os primeiros indícios de que vai voltar à ativa. Perguntaram pra ele: você tá realmente aposentado? Ah, tô aposentado, mas todo mundo gosta de um retorno. E outro que voltou também a ser testado pelos exames antidoping é o Conor McGregor, que também tá com esse interesse de lutar na Casa Branca. Vocês viram o que é que aconteceu nos últimos dias, as fotos vazadas, o suposto caso de traição. Esse retorno aos testes antidoping também serve como uma cortina de fumaça. A gente vai acabar focando nessa nova notícia e não nessas outras passadas. Sinceramente, entre o retorno do Jones e do McGregor, eu acho mais possível o retorno do Jones. Mas o próprio Dana White também não descartou que colocaria os dois na mesma noite, dada a proporção desse evento na Casa Branca. Jones disse que sua intenção é enfrentar o campeão peso pesado até lá, pode ser o Tom Aspinall ou qualquer um. E o Conor McGregor, quando a gente pensa no retorno dele, a gente automaticamente pensa no Michael Chandler, mas parece que o Nate Diaz também deu algumas entrevistas por aí, dizendo que está interessado em uma trilogia com o irlandês. As duas alternativas são extremamente rentáveis e atrativas, e é difícil até dizer qual seria a opção mais interessante para o Conor. Talvez o Nate Diaz, porque tá menos na atividade do que o Chandler e pode ser uma luta mais bem casada em um adversário que o Conor já conhece melhor. Falando em aposentados, né? Vamos falar então do retorno de Tony Ferguson. Acaba de ser anunciado um evento de boxe lá na Inglaterra, que vai ter como luta principal Darren Till, ex-lutador do UFC, e Luke Rockhold, ex-campeão do UFC e ex-campeão do Strikeforce, que vão se enfrentar nessa luta de boxe, que vai acontecer no dia 30 de agosto na Inglaterra. Mas a luta que mais chamou a atenção foi o retorno do Tony Ferguson, que vai participar desse mesmo evento lutando boxe contra o influenciador Salt Papi. Para quem não sabe, Nathaniel Bustamante, também conhecido como Salt Papi, é um TikToker, um influenciador, que tá meio que seguindo a mesma linha do Jake Paul, um influenciador que entrou no mundo do boxe e agora tá por aí fazendo lutas de exibição. Inclusive, lembram daquele cara King Kenny que venceu o Whindersson Nunes numa luta de exibição entre influenciadores? Pois é, a última vitória do Salt Papi foi contra justamente o King Kenny, nocauteou ele inclusive. Salt Papi tem 31 anos de idade, ou seja, é 10 anos mais novo do que o Tony Ferguson, e tem um total de 8 lutas na Nobre Arte. E aí?
que é que eu acho? Vocês sabem que eu gosto muito do Tony Ferguson, né? Então vamos lá. O que é que eu acho desse evento? Vou ser bem sincero com vocês, eu acho que Tony Ferguson vai ser derrotado. Ah, Carlos, mas como assim? O Tony Ferguson, muito mais experiente do que esse cara. Esse cara é um influenciador, nunca pegou um lutador de verdade, o Tony tem experiência, etc, é bom na trocação. Vocês precisam entender uma coisa, que a trocação do Tony Ferguson nunca foi técnica. Era uma trocação que funcionava muito bem no MMA, por causa dos elementos do MMA. A ameaça das quedas, a possibilidade de luta agarrada, de agarrar o seu adversário, as cotoveladas, os chutes. Mas se você botar o Tony Ferguson numa luta de boxe puro, só podendo usar as mãos, cara, ele é péssimo. Na verdade, ele nunca foi bom. A trocação do Tony Ferguson nunca foi técnica. O que favorecia muito ele era a pressão, a intensidade, o cardio, o fato de que ele não parava de ir pra frente, continuava na frente do seu adversário e ficava pressionando o tempo inteiro, engolindo porrada e devolvendo. Mas, tecnicamente falando, nunca foi grande coisa. Acredito eu, inclusive, que o mais próximo que a gente pode usar como comparação para ter uma noção de como o Ferguson vai se sair nessa luta de boxe é o combate dele recente contra o Bobby Green. Bobby Green é um cara que tem uma base no boxe e a gente viu que ele tava destruindo, engolindo o Tony Ferguson na luta em pé. Salt Papi, beleza, não é um boxeador profissional, aparentemente, inclusive, essa vai ser a primeira luta profissional dele no boxe, só que ele é mais novo e tá mais aclimatado com essa modalidade. Essa vai ser a estreia do Ferguson. E essa defesa vazada do Tony Ferguson, ainda mais com 41 anos de idade e vindo dessas 8 derrotas seguidas, é péssima pro boxe. Ele não tem movimento de cabeça, ele engole golpe, ele nunca levanta as mãos. Você nunca viu o Tony Ferguson fazendo isso. Então o Ferguson não segue nenhum tipo de fundamento no boxe e, sinceramente, eu acho que ele vai ser nocauteado. O que é triste, porque não só vai ser a 9ª derrota seguida do Tony Ferguson, mas vai ser por um cara que nem é lutador de verdade. Mas enfim, é isso. Eu já cansei de falar que Tony Ferguson precisa se aposentar. Acho que já tô há anos falando isso aqui, ele não vai. E tá bem claro que ele não quer, não vai ficar fazendo essas lutas completamente desnecessárias. E é isso, o cara é adulto. Eu tenho certeza que ele já ouviu a mesma coisa de centenas de milhares de pessoas. E é uma pena que não tem ninguém próximo dele com pulso pra falar, olha, chega. No mais, como fã do Tony Ferguson, do que ele fez no auge da sua carreira, vou torcer por ele, mas acho que ele vai ser nocauteado. Por outro lado, tem uma luta de boxe muito mais interessante que acaba de ser oficializada. A revanche entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort, que vai acontecer no dia 27 de setembro em São Paulo. E será promovido pelo Spaten Fight Night. Mas, Carlos, esse aí naquele mesmo evento que promoveu aquela luta de boxe entre Anderson Silva e Chael Sonnen? Realmente. Mas a intenção daquela primeira luta foi sempre de servir como exibição. E em momento algum eles queriam se matar de fato. Agora, essa aqui já teve as regras divulgadas e podem ter certeza que vai ser bem diferente da luta entre Sonnen e Anderson. Segundo o que foi divulgado pela própria Spaten, a luta vai ser uma luta de boxe, caracterizada e regulamentada pelo Conselho Nacional de Boxe como Special Fight. Vai ter 8 rounds de 2 minutos de duração, 1 minuto de intervalo, peso combinado de 93 quilos e o principal, vale um resultado, teremos um vencedor anunciado e vale nocaute. E sinceramente, 27 anos com uma derrota, uma das derrotas mais emblemáticas da sua carreira, entalada aqui no pescoço, eu acho que Wanderlei Silva vai entrar pra matar. Até porque quando foi que o Wanderlei Silva não entrou pra matar? Enfim, eu sei que é também aquela luta que, os caras já estão mais velhos, já estão com quase 50 anos de idade, e é isso aí. É entretenimento, não é uma luta que você vai ver quem é que vai disputar um cinturão mundial. É puro entretenimento e nostalgia. Um fã que acompanhou os dois como eu, com certeza eu vou parar pra ver. E sinceramente, eu sou muito mais colocar dois caras no mesmo patamar, com a mesma idade, com os mesmos níveis de habilidade, colocar esses dois caras pra se enfrentar do que, por exemplo, colocar um influenciador de 20 anos pra enfrentar um Mike Tyson de quase 60. Tá bem equilibrado, tá justo, dá pra ver uma luta boa aí. Sinceramente, acho que vai ser uma noite legal e tô cogitando aparecer por lá. Vamos ver se dá certo. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.